Podemos nos sentar e cantar mais uma vez o refrão desse salmo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Com força, com alegria, cante. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, Com convicção, porque em vós me refugio. guardai-me, ó Deus, solta a voz. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Só você, bem suave, guardai-me, Guardai, porque em vós guardai-me, ó Deus. Queridos irmãos maronitas, os padres, também o padre Josivaldo, você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, quero também nessa Eucaristia rezar pelas vítimas daquele terrível atentado que aconteceu ontem no Paquistão. Muitas pessoas morreram, são mais de 300 feridos e 65 pessoas mortas naquele atentado. Eram cristãos que estavam celebrando a Páscoa em um parque, a maioria mulheres e crianças, que foram vítimas desse terrível atentado. Os cristãos são só 2% do povo, da população do Paquistão, e sofrem constantes perseguições de grupos extremistas. Rezemos por eles. E quero também, nessa Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, rezar pelo nosso país, rezar pelo nosso estado. Ainda há pouco eu estava vendo estatísticas de, por exemplo, às vezes não se divulga, mas como aqui em São Paulo estão acontecendo casos da gripe H1N1, por exemplo, não é? Tanta gente com dengue, tanta gente com esses problemas. Claro, vamos rezar, mas todos nós também vamos cobrar as autoridades. O cristão, ele precisa rezar, mas precisa também ser operativo, ativo. Lembra daquele vereador que você votou, daquela pessoa? Hoje em dia tem as redes sociais, né, que facilita tudo. Vamos cobrar uma atitude das autoridades, sobretudo com relação a essa gripe, não é, que tanto mal tem feito para tanta gente, vários casos de morte aqui já no estado de São Paulo. Enfim, quero colocar essas intenções, porque são coisas reais, que infelizmente estão acontecendo. Contudo, a dureza da realidade não pode, queridos irmãos, queridas irmãs, roubar a alegria do nosso coração. Porque a realidade, ela é dura, muitas vezes inóspita, sim, mas a certeza da ressurreição precisa ser para todos e cada um de nós um motivo de alegria, de esperança, de coragem. A ressurreição é uma realidade central, de suma importância na nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós e os apóstolos não teríamos o que anunciar. São Paulo disse aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. E vós, dentre todos os seres humanos, todas as pessoas, são os mais dignos de pena, de dó. A ressurreição de Cristo é um pilar essencial na nossa crença cristã, na nossa fé. E nós não podemos abrir mão dessa crença, e mais do que uma crença, dessa espiritualidade, que é a espiritualidade da alegria, da qual o Papa Francisco tem falado tanto, falou na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Este é um tempo de alegria, não é um tempo de uma alegria que faz com que você esconda os problemas, ou finja que eles não estão acontecendo. Sim, os problemas acontecem, mas essa alegria que é dom de Deus, fruto da ressurreição, é a força que vem de dentro para fora, como dizia o padre Elias, usando a feliz analogia do ovo. O pintinho que tem que fazer força, quebrar aquela casca e de dentro para fora sair. É uma ressurreição que o pintinho vive e que eu e você precisamos viver também. Tirar as pedras.
Eu quero ler o que o Papa Francisco falou hoje, no Regina Coeli. Hoje em Roma, o Papa Francisco disse a seguinte coisa: se Cristo ressuscitou, podemos olhar com os olhos e corações novos a todos os eventos da nossa vida, até mesmo os eventos mais negativos, disse o Papa Francisco. Os momentos de escuridão, de fracasso, de pecado, podem se transformar e anunciar um caminho novo. Quando chegamos ao fundo da nossa miséria e da nossa fraqueza, Cristo ressuscitado nos dá força para levantarmos, disse o Papa Francisco hoje. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir essa força da ressurreição? Essa força da ressurreição que nos levanta. Preste atenção nisso que o Papa disse. Os momentos de escuridão, de fracasso, de pecado, podem se transformar e anunciar um caminho novo. Quando chegamos ao fundo da nossa miséria, da nossa fraqueza, Cristo ressuscitado nos dá força para levantarmos. Mais do que uma crença somente na ressurreição. A ressurreição precisa ser uma espiritualidade para nós. E o que é uma espiritualidade, querido irmão, querida irmã? Se não uma forma de encarar a vida, uma forma de viver. A alegria cristã, que é fruto da ressurreição, precisa estar no nosso jeito de olhar para as situações. Olha para quem está do seu lado assim, diga para essa pessoa com muita tranquilidade: ó, meu irmão, é proibido ficar com cara de sexta-feira santa. Jesus ressuscitou. Pergunta para ele: entendeu? É mais ou menos isso. Preste atenção. Essas palavras que o Padre disse são palavras que o Papa Francisco usou no Evangelii Gaudium. Os cristãos não podem viver com uma constante cara, um constante rosto de sexta-feira santa. Claro, a cruz faz parte, mas quem vive uma espiritualidade de ressuscitado tem um jeito diferente de olhar para as coisas. A alegria não é ausência de problema, filho, filha. A alegria não é uma vida sem dificuldade. Quem aqui não tem nenhum problema? Levanta a mão. Nenhumzinho. Sabe como você resolve um problema? Arranjando um outro. Você já percebeu? Que às vezes você tem aquele problema que parece que não passa. De repente aparece uma outra coisa, você nem lembra do problema anterior e ele vai se resolvendo sozinho, não é assim? A gente nem percebe. Não existe uma vida sem problema. Viver a espiritualidade de ressuscitado, como nós vimos aqui no início, esse sepulcro, podia até para os meninos filmarem depois de novo esse sepulcro aqui que nós abrimos, claro, uma representação do sepulcro que nós abrimos aqui com o Padre Elias no início. Viver uma espiritualidade ressuscitado significa tirar a pedra que quer sufocar a ressurreição de Cristo em nós, que quer sufocar o nosso coração todos os dias. Você tem que quebrar a casca desse ovo, de dentro para fora, você tem que retirar essa pedra. E viver uma espiritualidade de ressuscitado é ter essa alegria cristã, essa alegria da ressurreição, no seu olhar quando você enxerga as coisas. No seu olhar. Eu coloquei no último livro que eu escrevi, Conquistando a Liberdade Interior, uma analogia, uma história muito bonita, que diz que há uns 4 séculos atrás, na Itália, existiam 3 trabalhadores, 3 construtores que trabalhavam ali na construção civil, o popular servente, não é? Aquele que ajuda o pedreiro, que estavam trabalhando na construção de uma grande catedral. E naquela época, meu irmão, 4 séculos atrás, não existia a tecnologia o que tem hoje, não é? A chapa era quente. Eles pegavam aqueles pedaços de pedra enorme e iam talhando aquelas pedras, colocando na parede da catedral. Existiam igrejas que demoravam 60, 80 anos para serem construídas. Ainda mais catedrais. Quando você vai à Europa, que você vê aquelas catedrais enormes, ricas de detalhe, como essa igreja que é tão bonita também, dos irmãos maronitas. E 3 trabalhadores estavam ali, todos os dias, talhando pedras e fazendo aquela catedral. Aí um entrevistador, 4 séculos atrás, chegou no primeiro trabalhador e perguntou: o que você está fazendo, meu amigo?
Sabe o que ele respondeu? Quando a pessoa começa assim, você já imagina, né? Estou aqui o dia inteiro, talhando essas pedras enormes, não aguento mais esse serviço, está vendo esse pó? Ai, que coisa chata, eu não aguento mais isso. Aí o entrevistador, quando a pessoa começa a reclamar muito, a pessoa já vai mudando de assunto. Então, né, você viu o jogo ontem? Vai chover, naquela época eu não sei se já tinha campeonato paulista, alguma coisa do gênero, né? Se tinha os times de hoje. Mas o entrevistador já cortou aquele primeiro entrevistado e foi para o segundo e perguntou: o que você está fazendo aqui? A pergunta foi a mesma feita para o primeiro. Sabe o que o segundo trabalhador respondeu? Eu estou aqui trabalhando nesse serviço difícil, nesse serviço pesado, mas graças a esse serviço, a minha esposa e as minhas crianças têm uma casa e comida todos os dias. Aí o entrevistador falou: nossa, a pergunta foi a mesma, mas que diferença na resposta. Aí o entrevistador encontrou um terceiro operário, um terceiro trabalhador e perguntou: o que você está fazendo? O que você faz? A mesma pergunta feita para os três. Sabe o que ele respondeu? Eu estou aqui construindo uma linda catedral que vai servir como um farol santo por mais de 1000 gerações. Esse olhou como ressuscitado. Esse enxergou a situação com a alegria da ressurreição. O problema dos três era igual, o trabalho dos três extremamente semelhante, mas o que mudou foi o olhar que cada um teve para a situação. Viver uma espiritualidade de ressuscitado, filho, filha, significa levar a ressurreição no seu jeito de enxergar as coisas, no seu jeito de enxergar as pessoas, no seu jeito de enxergar a tua família. Você sabia que infelizmente a reclamação vicia, a tristeza vicia? Existiu um grande escritor francês, Gustave Flaubert, que ele dizia: cuidado com a tristeza é um vício. Tem infelizmente muitas pessoas que se viciaram a viver uma vida dentro do sepulcro, se viciaram na reclamação e na tristeza. Ai, padre, meu filho tem tanto problema. Não tem nenhuma qualidade não, minha filha, não tem nada de bom na tua vida. Como dizia o padre Léo, a reclamação constante é uma oração de louvor ao encardido, porque quando você só reclama, você só reconhece o que existe de mal e o que o inimigo faz, e não deixa de ver que Jesus continua ressuscitando na tua vida. Você já fez a experiência de ir num lixão? Se não fez, também não perdeu muita coisa, mas eu já fui num lixão. Sabe o que me chamou a atenção? Você já imagina que num lixão tem lixo, que no meio do lixão, aquela terra revirada, no meio do lixão, um dia que eu fui, eu vi nascendo naquela terra revolta por tanto lixo, eu vi nascendo uma linda flor. Nem o lixo da humanidade, do teu pecado, pode conter a força da ressurreição. Quando a água do Espírito toca a terra da tua vida, Deus pode fazer, ainda que você esteja vivendo como um lixão, ainda que a tua família seja cheia de problemas, no lixão pode nascer flor, porque Deus é fiel, e a ressurreição, ela chega justamente na vida daqueles que estão no fundo do poço. Não importa o buraco no qual você tem entrado, Jesus ressuscitou, e Ele pode ressuscitar você também. Pensa agora no seu problema, nas suas dificuldades. Quem sabe você desempregado, o último censo, mais de 9.600.000 pessoas desempregadas no Brasil, agora na sexta-feira saiu. Você viu com certeza na internet, na televisão. Pensa no seu problema. Agora eu te faço uma pergunta: o que é maior que o seu problema? O que é maior, aliás, Jesus Cristo ressuscitado ou o seu problema? O que é maior? Então aplauda o Senhor ressuscitado e toma posse da ressurreição dele na tua vida. Não é que você vai fazer de conta que os problemas não existem, não é isso. Você vai enfrentar os problemas, mas com um olhar de quem ressuscitou com Cristo, com um olhar de esperança, com um olhar de fé, com coragem, com esperança no coração, como o Evangelho. Jesus deu uma ordem para aquelas duas mulheres: alegrai-vos, não tenham medo, ide anunciar. Não tenha medo, filho, filha. O maior oposto da fé se chama medo.
O medo adora roubar sonhos. O medo é especialista em fazer com que a tua fé vá pelo ralo. Você desempregado, você com dificuldade, não tenha medo, tenha fé. Alimente a sua fé. Ai, padre, mas eu estou com dificuldade. Você não confia em Deus? Ele não vai deixar faltar o necessário para você. É tempo de se abandonar nele. E se você não conseguir enxergar nada, caminha na fé, que a luz do Espírito Santo vai conduzir cada um dos seus passos. Cada um dos seus passos. O Evangelho nos apresenta 2 diálogos, de Jesus com as mulheres e dos guardas com os sumos sacerdotes. Tanto as mulheres quanto os guardas, ambos fizeram a mesma experiência, de verem o terremoto acontecendo no sepulcro, o anjo aparecendo e falando com eles. Só que as mulheres reagiram a essa experiência com a alegria da ressurreição e se tornaram uma testemunha da ressurreição. Os guardas reagiram com pavor e se tornaram reféns do medo e do fechamento do coração. Abra o teu coração, filho, caminhe na fé e veja as coisas na tua vida sempre como um ressuscitado, porque Jesus está contigo. Amém? Vamos agora para o nosso ofertório. E sentado, sentada, quero também fazer esse apelo. Nós estamos na reta final da campanha do projeto Dai-me Almas. Quem sabe você que nos acompanha, que puder também ajudar a Canção Nova a fechar a campanha deste mês, para que a gente continue evangelizando. clube.cançãonova.com você pode acessar, e você aqui na igreja, que puder também nos ajudar para que nós prossigamos a nossa missão de evangelizar, nós agradecemos. Desde já, que Deus lhe pague.